muito bem-vindos, meus alunos do sétimo ano. Bom, nessa semana, na nossa web aula, a gente vai falar sobre MMC, MDC, o que é isso? Bom, falando sobre o MDC primeiro, MDC vai ser máximo divisor comum. E o que vai ser esse máximo divisor comum? O MDC de dois ou mais números naturais é o maior número que é divisor. Ou seja, o que é isso? Vai ser o maior número que vai dividir dois ou mais valores ao mesmo tempo. Olha um modo prático para a gente entender melhor. Qual vai ser o MDC de 6 e 4? Para fazer esse MDC, eu vou fazer o que nós chamamos de decomposição composta, que é quando eu faço aquele processo da decomposição, só que de dois ou mais valores ao mesmo tempo. E como que é isso, professor? Assim, ó. Não é o 2, o 6 e o 4? Então eu vou colocar lá, ó, o 6, vou pôr uma vírgula, vou colocar o 4, ou seja, os dois valores que eu quero fazer a decomposição, e aí eu vou colocar lá o sinalzinho da decomposição que nós vimos, tá? Só que, quando eu colocar o meu fator primo, ele vai servir para os dois ao mesmo tempo. Isso que nós chamamos de decomposição composta. Então, para a gente poder trabalhar a MDC, eu vou produzir, construir a minha decomposição, para depois eu analisar o que é esse MDC, beleza? Então, olha só, o 6 e o 4 eu já sei que são pares, então eu vou fazer por 2. 6 dividido para 2, eu já sei quanto é. É 3. Não, eu vou fazer aqui mesmo. É 3. E o 4 dividido para 2 é 2. Então, aqui está a decomposição dessa linha. Ah, então eu posso fazer os dois números pelo fator? Sim. E quando os números que eu estou decompondo não der por um único fator, como que a gente faz? Esse caso aqui, ó, eu tenho 3 e o 2 para decompor. Eu vou pegar pelo 2, porque ele é o menor aqui, ó. E aí como que a gente faz? O 3 não divide 2, então eu vou repeti-lo do jeito que ele está. E só vou fazer a decomposição daquele que for possível ser feito. Então o 2 dividido para 2 eu já sei que é quanto? É 1, pronto. O 2 eu já fiz a decomposição. Então quando a gente estiver fazendo a decomposição composta, eu vou fazer naquela linha aqueles valores que são possíveis. Aquele que não é possível na linha ser decomposto, eu vou repetir ele na linha de baixo e continua a decomposição normal, beleza? Então, olha só, nessa linha agora eu só tenho 3 para decompor. Como o 3 é primo, ele vai dar para ser decomposto por ele mesmo. E aí eu consigo chegar no final da minha decomposição. Por quê? 3 dividido para 3 é 1. E o 1 eu já tinha encontrado do lado de cá. Então, aqui está a minha decomposição. Só que o meu objetivo não é descobrir 6 ou 4. Não, eu quero descobrir o MDC entre 6 e 4. Tá? Ou seja, o máximo valor que vai ser divisor de 6 e de 4 ao mesmo tempo. E para que a gente determine quem vai ser esse máximo valor, que é divisor dos dois, eu tenho que lembrar dessa palavra aqui, ó. Ele tem que ser comum entre eles. Tá? Se não for comum entre eles, eu vou dizer que não tem MDC entre esses valores que eu estou analisando. Então, para possuir MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre os números que eu estou analisando, eu tenho que ter algum fator comum. Quando eu analiso aqui linha a linha, ó, quando eu peguei essa primeira linha, o 2, ele serviu tanto para o 6 quanto para o 4. Então, nessa linha aqui, ó, o 2 foi um fator comum. Quando eu olho na linha de baixo, o 2, que foi o meu fator, ele serviu para o 2, mas ele não serviu para o 3. Então, nessa linha, o 2 não foi comum aos dois ao mesmo tempo. Quando eu vou para a última linha, o 2 já estava decomposto. O 3 só serviu para o 3, então o 3 não serviu para os dois ao mesmo tempo. Até porque o 1 que estava aqui, ó, eu só repeti na linha de baixo. Então, na minha decomposição, em toda a minha decomposição, só e somente só esse valor aqui, ó, foi comum para os dois ao mesmo tempo. Então, como ele foi o único fator comum aos dois ao mesmo tempo,
eu vou dizer que ele vai ser o MDC. Por que ele vai ser o MDC? Porque ele vai ser o único número, ó, que é divisor de 6 e de 4 ao mesmo tempo. E ele vai ser o máximo. Porque se eu pegar lá, ó, 6 dividido para 2 é 3. E 4 dividido para 2 é 2. Agora, se eu pegar qualquer outro valor, eu não consigo dividir 4 e 2 ao mesmo tempo. Não tem. O único valor que divide 6 e 4 ao mesmo tempo é só o 2. Então ele vai ser o máximo divisor comum, ou seja, o maior valor que divide o 6 e o 4 ao mesmo tempo. Máximo divisor comum, o maior valor que divide os dois ao mesmo tempo. Isso é MDC. Entendemos isso? Ficou claro? Então, o MDC vai ser o maior número que divide, ou seja, que é divisor de quem eu estou analisando. Mas para que ele seja divisor, ele tem que ser de 2, de 3, de 4, de tantos números que eu estiver analisando. E aí vai ter que ser o quê? Comum a eles, beleza? E o meu MMC? O meu mínimo múltiplo comum. O que vai ser esse mínimo múltiplo comum? O MMC de 2 ou mais números naturais é o menor número diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. O que isso quer dizer? Quando eu estiver falando de MMC, eu quero saber quem vai ser o mínimo múltiplo, ou seja, o menor valor que vai ser múltiplo de quem eu estou analisando. E também tem que ser comum aos dois. Então, olha para cá, eu peguei o mesmo exemplo para a gente fazer a comparação bem claro do que vai ser o MDC e o MMC. Nos dois casos, o processo é o mesmo. Aqui, ó, para o MDC, eu fiz a decomposição. Aqui eu também vou fazer. Ó. Eu vou fazer a decomposição do 6 e do 4. Vou fazer a decomposição composta. Vou fazer dos dois ao mesmo tempo. Então, eu já sei fazer isso. Eu pego os dois, ponho uma vírgula e ponho uma barra. A decomposição é a mesma. Então, o meu 2, 6 dividido para 2 é 3. Mesmo processo. O 4 também divide 2, que vai dar quanto? Opa, vai dar 2. Pronto. Aqui, ó, não dá para eu encontrar um divisor que vai fazer um fator que divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar o outro que eu não estou trabalhando, eu vou repetir. Ó. O 3 não divide 2, então eu vou repetir ele. Era para ter ficado melhor, ficou pior, né? Então, a gente apaga e faz de novo. Agora, aqui dá para fazer. Ó, 2 dividido para 2 é quanto? É 1. Já fiz a decomposição. E o 3 eu faço depois. Ó. Opa, troquei tudo aqui. O 3, ó, que está aqui, divide o 3 de cá. E aí a minha decomposição está feita, para a gente poder finalizar. 3 dividido para 3 é 1. E o 1 aqui já estava prontinho. Então essa é a decomposição. Então o que muda, professor? O que vai mudar? Aqui eu quero saber quem vai ser o máximo divisor comum entre esses dois caras. Então para eu saber o máximo divisor comum, eu vou pegar lá o 2, vou multiplicar pelo 2, e vou multiplicar pelo 3. Ou seja, eu vou fazer o produto dos fatores. No MMC, eu vou fazer o produto de todos os fatores primos que eu fiz aqui na minha decomposição. Esse valor que eu vou encontrar é que vai ser o mínimo múltiplo comum entre os dois ao mesmo tempo. Quer ver? Então vamos lá. Ó. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. Desculpa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. É 6, ó. Viajando aqui. Então, eu já sei que eu encontrei 12. Quem que vai ser o meu 12? Esse 12 vai ser o MMC entre 4 e 6. Então, como que eu vou colocar isso aqui? Ó? Eu vou dizer assim, ó, que o MMC de 6 e 4 é 12. E como que a gente prova isso? Assim, ó, vou provar aqui para vocês. Vou pegar os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Agora eu vou pegar os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6.
0, 6, 12, 18 e por aí vai. Dentro dos múltiplos dos dois, só teve um número que foi comum, de novo a palavra comum. Cadê? Onde que ela aparece aqui? Não, aqui, ó, apareceu, ó. Aqui, ó. De novo. Comum. O único valor comum entre os múltiplos dos dois números está aqui, ó, o 12. Então, essa forma da gente trabalhar a decomposição, ela vem para facilitar a nossa vida, por quê? Pensa se eu pegar dois valores grandes e quiser encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles e tiver que abrir isso, e eles só forem comuns lá na 30ª casa. Cara, eu vou ter muito trabalho. Então, para facilitar, a gente faz a decomposição composta e no MMC a gente vai multiplicar todos os fatores primos. O resultado é o valor que eu estou querendo. É o mínimo múltiplo comum. Vai ser o único fator, ou o único valor que vai ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Diferente daqui, ó. Aqui eu não multipliquei todo mundo. Pelo contrário, eu só analisei aquele valor que era comum aos dois ao mesmo tempo. Esse foi o máximo divisor, o maior valor que divide os dois ao mesmo tempo. Aqui eu quero encontrar o mínimo múltiplo deles. Então, para que eu faça o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, nas duas formas eu tenho que fazer a decomposição. O que muda é a análise do que eu estou fazendo. Aqui eu estou fazendo o máximo divisor, o maior valor que divide os dois ao mesmo tempo. Aqui eu quero o mínimo múltiplo comum, ou seja, dentro dos múltiplos daqueles valores, eu quero saber quem é o menor múltiplo entre eles. Pode ter mais? Pode, não tem problema. Só que eu quero saber o menor, por isso que é o mínimo múltiplo comum. Beleza, galera? Bom, era isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo, tenta pegar a explicação de novo. Essa é a parte boa da gente estar trabalhando na web aula, que você pode voltar várias vezes até entender tranquilo o conceito, beleza? Vai ficar uma atividadezinha lá no portal para vocês, então se dediquem, façam as atividades de casa, a gente se encontra, uma boa semana, fiquem em paz, fiquem em casa e valeu!